Muito bem, nós vamos então continuar o nosso estudo aqui. Nós estamos estudando sobre a vontade de Deus e vamos continuar e dar mais um passo hoje de manhã aqui nas nossas reflexões sobre esse assunto que, como nós estamos pensando, né, a gente vem refletindo, é do interesse de todo aquele que crê em Jesus, aquele que tem temor de Deus. Ele deseja a vontade de Deus para a sua vida. E nós refletimos, né, por motivações diversas, o assunto é do interesse de muitos crentes. Mas nós vamos nos voltar para a sua palavra e ver o que Deus fala sobre sua vontade na sua palavra. Então, no domingo passado, nós falamos sobre a vontade soberana de Deus. Aquela vontade que Deus nos diz que Ele tem e Ele executa. A gente viu em Isaías capítulo 46, que Deus diz, farei toda a minha vontade, eu determinei, eu a executarei. E Deus diz também na sua palavra que quando Ele age, ninguém pode impedir. Ele fala, agindo eu, quem vai impedir? Quem vai segurar a minha mão? Né? Quem vai impedir o meu agir? Então Deus, Ele se propõe a fazer e Ele faz, porque Ele é soberano. Então tem uma vontade de Deus que não pode ser nunca frustrada. Ela nunca vai ser impedida, que é a sua vontade soberana. A gente viu o Salmo 115, onde nos diz que Deus, Ele está no seu trono de glória e tudo faz como lhe agrada. Ele faz conforme o conselho da sua vontade, nos diz Efésios capítulo 1, versículo 11. Então nós refletimos sobre essa vontade soberana de Deus, aquilo que Deus se propôs. Nos livros de teologia, se você ler, você vai encontrar talvez a expressão, a vontade decretiva de Deus, os decretos de Deus que Ele determinou e não podem ser frustrados. E aí então, depois, no segundo passo, nós começamos a ver, é o que nós vamos continuar agora, sobre a vontade de Deus para o homem. Deus tem uma vontade dele para a coroa da sua criação, que é o homem, é o ser humano. Deus não nos criou e nos deixou aqui soltos. Ele tem uma vontade para cada ser humano e Ele deseja que os homens então se submetam à sua vontade, não é? Que eles se conformem àquilo que o Senhor quer. Então, há uma vontade de Deus soberana e há a vontade de Deus para o homem. Alguns também gostam de se referir a isso como a vontade moral de Deus. É aquele que Deus quer que o homem pratique no sentido de adoração a Ele, no sentido de obediência, de santidade, inclusive de uma vida de santidade, que é a vontade que Deus tem para o homem. E aí nós vimos que Deus revela essa vontade na sua palavra, Ele não a escondeu. Nós refletimos que essa vontade de Deus, né, para o homem, ela não está nas experiências espirituais extraordinárias, né? Puxa, Deus revelou a sua vontade para mim, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Essa vontade de Deus também não está em alguém usado por Deus, um profeta de Deus vir para mim e dizer, olha, Deus manda eu te dizer que a vontade dele para esse momento da sua vida é essa, faça isso. Também Deus não vai fazer isso, não é esse o expediente de Deus. Ele não vai levantar uma pessoa e colocar diante de nós para dizer para nós o que nós temos que fazer naquele determinado momento da nossa vida. Isso, obviamente, irmãos, não exclui os conselhos que a Bíblia nos diz que nós devemos dar uns aos outros. Obviamente, Deus usa esse expediente da sabedoria que Ele dá ao seu povo para que irmãos sábios possam aconselhar irmãos em determinadas situações específicas da sua vida. Quando falamos de que Deus não vai usar alguém assim, nós não estamos excluindo esse expediente que Deus diz mesmo claramente que Ele usa, não é, para aconselhar uns aos outros, admoestar uns aos outros, repreender uns aos outros, suportar uns aos outros, que é o que nós encontramos na sua palavra, estamos até vendo nas mensagens de domingo à noite. Mas Deus, Ele não vai especificamente mandar um profeta para você e dizer do momento específico da sua vida que você tem que fazer, não é, num ato extraordinário também. E Deus também, muito menos ainda, não vai mandar um anjo, que é o que a gente gostaria, né, de ter um anjo. Às vezes a gente volta na infância, né, e queremos funcionar como os desenhos do Pica-Pau, né?
um anjinho sentadinho no nosso ombro e soprando no nosso ouvido o que a gente tem que fazer e a gente aprender a escutar Ele em todas as coisas que nós vamos fazer. Não é assim que o Senhor vai fazer. E também vimos que a vontade de Deus também se quer estar em nós ficarmos buscando conhecê-la por meio de coincidências. Buscando coincidências na nossa vida. Tá vendo? Coincidiu, então é a vontade de Deus. Aí a gente viu que Deus pode usar isso. Aliás, para Deus não existe acasos. A gente olhou aqui 1 Reis, capítulo 22, a experiência da morte do rei Acabe e a profecia do profeta Micaías, que o rei Acabe se escondeu, porque Deus havia dito que ele morreria naquela batalha, mas ele se escondeu, ele se disfarçou no meio da batalha como um soldado, se enfiou no meio do seu exército, para que o exército da Síria não pudesse localizá-lo no meio ali, na multidão dos seus soldados ali. Mas o texto nos diz lá que um soldado inimigo, ele soltou uma flecha ao acaso, e a flecha foi atravessar exatamente as juntas, né, da armadura do rei Acabe, e ele morreu naquele dia. Então ele não pôde fugir da vontade soberana de Deus, que era que ele morresse naquele dia lá. Por mais que ele tentasse, uma flecha ao acaso tirou a sua vida, mostrando que, do ponto de vista de Deus, não existe acaso. Deus controla todas as coisas e Ele faz as coisas acontecer conforme o conselho da sua vontade. Então Deus, Ele tem uma vontade para nós e Ele quer que nós nos submetamos a ela, e a sua vontade está na sua palavra escrita. A gente viu o Salmo 19, que ele vai dizer que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E isso fala da simplicidade do mandamento de Deus, da clareza do mandamento de Deus. A gente refletiu sobre isso. A Bíblia não é um livro obscuro, não é um livro misterioso. A vontade de Deus é simples e clara e está expressa na sua palavra. Ainda que haja textos na palavra de Deus que sejam mais difíceis de compreender, como a própria palavra de Deus nos diz, e a gente lembrou aqui de 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, onde Pedro fala dos escritos de Paulo e diz que nos escritos de Paulo há coisas de difícil compreensão que as pessoas estavam deturpando os escritos de Paulo, como também deturpavam as demais escrituras de Deus. Ou seja, as pessoas deturpavam o Antigo Testamento, e conforme Paulo estava escrevendo, e ele estava escrevendo o Novo Testamento, as pessoas já estavam deturpando também. Então, há textos, obviamente, que nos humilham, há texto que a gente lê e fala: Senhor, isso aqui é o Senhor, porque a minha mente não alcança, mas aí a culpa é minha, não é da palavra de Deus. Não é? Então, Deus, Ele tem passagens que, obviamente, nos diminuem pela nossa incapacidade, mas, de uma forma geral, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele é claro, ele nos ajuda a enxergar as coisas, e está aqui na palavra de Deus. Então, alguém disse assim: se Deus tem uma vontade, e Ele tem, e se Ele quer que você conheça essa vontade, e Ele quer que você conheça, e se Ele o responsabiliza por essa vontade dEle, e Ele o responsabiliza, você pode ter certeza que Deus não escondeu, não está escondido em algum lugar para você ficar garimpando para achar a sua vontade dEle. A vontade dEle está clara na sua palavra, e Ele mostra na sua palavra escrita para nós. Então, quando a gente vai falar sobre, ou vai pensar, não é, estudar a vontade de Deus na sua palavra, a primeira coisa que a gente encontra, isso aqui eu diria que é a primeira vontade de Deus para o homem, ou a principal vontade de Deus para o homem, é a salvação. É a salvação. É a primeira coisa que Deus quer para o ser humano, é que ele seja salvo. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Nós vamos olhar um pouquinho mais detidamente essa passagem, depois vamos ler várias outras passagens e vamos seguir um caminho aqui, pensando sobre a vontade de Deus para o homem no seu primeiro aspecto, ou
na principal delas, da vontade de Deus para o homem. 1 Timóteo capítulo 2, veja a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo disse: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso aqui é a principal vontade de Deus para o homem, eu diria, é que ele seja salvo. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo vai falar aqui para Timóteo sobre a oração da igreja por salvação. Alguns chamam isso de a oração evangelística. É a oração por salvação. É orar para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Então Paulo fala aqui sobre este princípio aqui da oração. É a primeira coisa que Paulo encarrega Timóteo aqui. Essa é uma carta, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu, que fala sobre a luta pela verdade. Por isso que Paulo vai usar aqui para Timóteo o verbo combater. Timóteo, combata. Combata. Veja o que ele diz no versículo 18 do capítulo 1, por exemplo, um pouco antes aí, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então é uma carta que foi escrita para que Timóteo combatesse pela verdade, defendesse a verdade das ameaças, das mentiras que sempre vêm para expulsar a verdade da igreja e se estabelecer no lugar da verdade. Então ele chama Timóteo a combater isso. E aí a primeira coisa que ele fala para Timóteo, nesse combate pela verdade, ele fala: antes de tudo, pois, exorto que vocês comecem a orar por salvação. Orar pela salvação de pessoas. Então é uma carta em que ele está dizendo como que a igreja deve proceder. Aliás, ele diz isso no capítulo 3, versículo 15, que tudo que ele está escrevendo aqui, versículos 14 e 15, é para que Timóteo ensinasse a igreja, para que a igreja soubesse como ela deve proceder. Então é uma parte importante do processo, do agir da igreja, que ela saiba que ela lembre-se, melhor dizendo, que ela sabe, que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e que ela ore por isso. Então Paulo está chamando Timóteo a fazer isso, é a primeira ação nesse combate aqui. Agora, Paulo, veja que ele diz assim: antes de tudo, é a primeira coisa. Há uma palavrinha aqui, que ela significa o primeiro numa série de coisas. O que vem primeiro. É isso que ele quis enfatizar. A primeira coisa que você deve fazer, dentre tantas coisas que você tem para fazer, Timóteo, nesse combate, a primeira coisa que eu peço à igreja para fazer, a primeira coisa que eu peço a você para ensinar à igreja é essa: que se faça a oração pela salvação, porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Então, é a primeira coisa numa sequência, é a que vem em primeiro lugar. Esse é o mandamento de Deus para nós. Porém, irmãos, agora nós hemos de convir aqui que é um mandamento que nós desobedecemos com frequência. A gente ora pouco pela salvação de perdidos, né? A gente, como Deus ele é de fato misericordioso conosco, porque ele está dizendo que é uma das primeiras coisas que a igreja tem que fazer. Alguém disse assim, irmãos: por que a igreja está aqui nesse mundo? Será que ela está aqui para louvar a Deus? É também, mas não é a principal coisa, porque se fosse, irmãos, Deus nos levaria para o céu. Lá a gente não vai louvar o Senhor? E lá o louvor não vai ser perfeito? Mas para que a gente ficar aqui para louvar o Senhor? Nós não fazemos isso, é nossa obrigação. Fazemos isso porque queremos, porque temos motivações nobres para isso. É a nossa vontade, é o nosso desejo, exaltar aquele que nos deu tão grande salvação. Mas essa não é a principal coisa que a gente está aqui para fazer. Um outro aspecto é para conhecer Deus. Também, aqui a gente conhece mais o Senhor. Enquanto nós vamos caminhando aqui, o Senhor vai se apresentando para nós por meio da sua palavra, do relacionamento que nós temos uns com os outros, no ato de serviço a Ele vai se apresentando para nós vamos crescendo no conhecimento dEle.
Mas também essa não é. Se é para conhecer ele, ele nos leva para lá. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que quando ele estiver na eternidade, ele vai conhecer tanto. Ele disse, agora eu conheço como se fosse por um espelho, obscuramente. Mas quando eu for recolhido, né, quando eu estiver na eternidade, eu conhecerei como eu sou conhecido. Então, se é por conhecimento, Deus nos leva lá, nós vamos conhecer plenamente, não é? Então, para que a gente está aqui? Nós estamos aqui porque tem gente perdida nesse mundo. É a razão para a igreja estar aqui. É porque tem gente indo para o inferno. Mas nós tendemos a nos tornar insensíveis a esse fato. Talvez a gente ore por pessoas pelas quais nós temos afeto. Nós nos preocupamos com a salvação delas. E é duro, assim, essa semana eu conheci o meu neto, Timóteo, né? Conhecemos ele essa semana pessoalmente. Marquei dia 12 de novembro de 2025, foi o dia que eu vi meu neto pessoalmente. Peguei ele no colo e orei. O Senhor está aqui. É tanta preciosidade num recipiente tão frágil que dava até medo de segurar. Como é que o Senhor põe uma coisa de tanto valor num recipientezinho desse aqui tão frágil? Eu falei, está aqui, Senhor. É meu desejo que ele cresça e conheça o Senhor como Salvador da sua vida. Veja, a gente é motivado a orar pela salvação de pessoas por quem nós temos afeto. A gente faz isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Que se use a prática de orações, súplicas, intercessões e orações de graça em favor de todos os homens. De todos. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Mas a gente vai tornando, sabe, irmãos, a gente vai ficando calejado. E a gente fica até irado e começa a achar que as pessoas merecem mesmo ir para o inferno e que vão. É um dos mandamentos que eu acho que a maioria de nós desobedece. Não é o mandamento do Senhor de que nós oremos. Mas Deus nos chama a isso, nós podemos nos arrepender disso, nos lembrar, não é, de que essa é a vontade principal de Deus. Tudo que Deus fez, a vinda de Jesus ao mundo, é por quê? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. E Paulo, ele usou 4 palavras aqui, eu quero comentá-las, eu não quero apenas passar por elas, irmãos, 4 palavras aqui, que eu acho que elas demonstram isso, de nós estarmos debaixo da vontade de Deus, fazendo parte desta vontade de Deus, nos envolvendo com ela, em primeiro lugar, por meio das nossas orações. Paulo usa 4 palavras aqui, que elas podem parecer sinônimas, e que ele as usou porque apenas ele queria dar uma ênfase de que eles deviam orar, de que nós devemos orar pela salvação dos perdidos. Não são palavras sinônimas, irmãos. O Espírito Santo inspirou, quer dizer, elas são palavras sinônimas, mas não são por isso apenas que o apóstolo Paulo as colocou aqui. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, e ele fez com que o apóstolo Paulo colocasse essas 4 palavras aqui, e é porque cada uma delas nos ensina a respeito dessa vontade de Deus, e da qual nós devemos fazer parte, nós devemos estar engajados. Não é? Ele diz aqui, súplica, ele diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Essa palavra aqui, irmãos, ela fala sobre necessidade. Ela vem de uma palavra que significa aquilo que falta para uma pessoa. Aquilo que a pessoa carece. É a grande necessidade da pessoa. E quando nós percebemos a necessidade de uma pessoa, então nós procuramos suprir essa necessidade, acrescentar para ela. E qual é a maior necessidade de uma pessoa nesse mundo aqui? A maior necessidade dela é que ela seja salva. As pessoas precisam conhecer a verdade. Elas estão perdidas nas mentiras desse mundo, nos enganos desse mundo. Elas precisam de salvação. Suplicar aqui significa que nós reconhecemos que esta é a necessidade delas. Nós estamos reconhecendo que de fato elas precisam disso. E nós estamos então suplicando ao Senhor por esta necessidade das pessoas. Isso quer dizer que nós sabemos disso. Qual é o maior problema do mundo? E que nós estamos preocupados com o maior problema do mundo. E que nós somos sensíveis à maior necessidade das pessoas. E que nós sabemos
qual é a vontade de Deus para as pessoas. Isso é suplicar. Então não é, sabe, é você ir para Deus, sabendo, Senhor, essa pessoa está indo para o inferno. Ela não conhece a verdade. Então você vai sabendo a necessidade. Sabendo, e qual é a maior necessidade. E às vezes, irmãos, a gente, não que seja errado, né? Mas eu vejo as orações na Bíblia, como as orações são nobres. E como nós tendemos, nós somos inclinados para orações superficiais. A gente talvez ora por um amigo nosso que não é crente, que ele está desempregado, a gente ora para que ele tenha um emprego. Sabe, a gente se preocupa mais com o emprego dele do que com a alma dele. A gente nem lembra de orar pela salvação dele, mas a gente olha, eu vou orar para você, para que Deus te dê um emprego. Às vezes tem um outro que a gente conhece, que não conhece a Cristo como seu Salvador, mas está doente. E a gente pede ao Senhor para o Senhor curar ele. Senhor, cura ele. Cura ele. Mas a gente não se preocupa com algo que é a maior necessidade dele. Se ele não conhece Jesus, a maior necessidade dele não é um emprego. Não que nós sejamos insensíveis a isso, não é o que eu estou dizendo, e você me entende. A maior necessidade dele é a alma dele eterna, que está partindo sem Cristo. Mas veja, que isso é poxa, essa é a necessidade. Súplica tem a ver com isso, com o conhecimento da necessidade. Baseia-se em você, de fato, conhecer a pessoa, o problema dela. E se ela não é crente, você já sabe o problema dela. Sabe o maior problema dela? É a sua falta do conhecimento da verdade que pode salvá-la. Então, essa palavra súplica, ela significa isso. A outra palavra que ele usa aqui, ele fala de orações. Essa palavra é uma palavra exclusiva no Novo Testamento, irmãos. Ela só é usada para o ato de falar com Deus. É uma palavra que se refere a isso. Ela se refere àquilo que nós pedimos exclusivamente a Deus, porque nós reconhecemos que só Deus pode dar. Nenhuma outra pessoa pode dar, nenhuma pessoa pode atender. Então ela é sempre usada para o ato de pedir algo a Deus. Então tem a ver com o sagrado. Tem a ver com o ato de devoção a Deus. O ato de adoração a Deus. E essa palavra é usada exclusivamente para isso no Novo Testamento. Ela não era usada para pedidos que se fazia aos homens. Por mais importantes que os homens pudessem ser, reis, imperadores, nunca essa palavra era usada para o ato de falar com os homens. Ela tem um caráter exclusivo, de falar com Deus. Agora veja bem como há uma sequência lógica aqui. Se a súplica, ela olha para a necessidade da pessoa, a oração olha para Deus como o único que pode suprir a necessidade da pessoa. O único que pode suprir tal necessidade. As pessoas, elas estão perdidas em seus pecados. E só Deus pode suprir essa necessidade delas de salvação. Então você vê a necessidade e você vai para Deus. E você vai para o Senhor. Porque você sabe que esta é a vontade do Senhor. Então, a súplica olha para a pessoa, se torna sensível à necessidade da pessoa e vai para Deus em oração, pedindo que o Senhor supra aquela necessidade. E aí a terceira palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é intercessão. Significa falar em nome de alguém. A palavra grega aqui, ela traz a ideia, irmãos, de marcar uma audiência, de marcar uma conversa. A palavra aqui, ela era usada para o ato de marcar um horário com um governante ou com um rei e ir lá falar para esse governante ou para esse rei em nome de alguém. Por isso que fala de intercessão. Então a palavra, ela tem a ver com conseguir o acesso ao rei. Sabe, conseguir entrar na presença do rei para representar alguém perante ele e pedir em favor desse alguém. Então essa palavra aqui, ela fala do acesso que nós temos a Deus. Do acesso que nós temos ao Senhor para falar com Ele. Então aqui, irmãos, fala que a oração é algo importante porque nós temos acesso ao maior de todos, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então a intercessão, ela refere-se a alguém falando a Deus, compreendendo a situação da pessoa e intercedendo pela pessoa. Intercedendo por ela.
ela pede pela pessoa, mas a intercessão faz como se aquele que está pedindo fosse a própria pessoa. Ele é tão sensível à necessidade da pessoa, que ele vai pedir para Deus em nome da pessoa, mas como se ele fosse a própria pessoa. Então a palavra aqui, irmãos, ela não está falando apenas do aspecto legal, né? Quando você marca uma audiência com uma pessoa de posição importante, né? Havia o uso dessa palavra para o aspecto legal, marcar uma audiência com o juiz, marcar uma audiência com o rei, com o governador, e acontece isso também no nosso sistema, né? Nosso sistema jurídico, nosso sistema legal aqui. Mas a palavra não se refere a isso de você ir falar em nome da pessoa para pedir por ela, apenas como se fosse um aspecto legal, que é o que os advogados fazem hoje, né? O advogado, ele fala para a excelência, né? Ele fala para o juiz em nome do seu cliente. O cliente, às vezes, não fala nada. Ele fica em total silêncio. Quem fala em nome dele é o seu advogado constituído. Isso é, obviamente, puramente profissional, não é legal isso, mas a palavra aqui, irmãos, ela vai além disso. Interceder aqui carrega uma carga de compaixão. Então você vai interceder pela pessoa com tanta compaixão que é como se você estivesse pedindo por você mesmo. É você sentindo o que é uma pessoa partir desse mundo sem salvação. O que é isso? É a compaixão pela alma da pessoa. É a compaixão por saber que ela está indo para o inferno. Aqui nós nos lembramos de Jesus, né? Quem é o nosso grande intercessor? É o Senhor Jesus, não é? Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34 nos diz, né, que quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Como você acha que Jesus intercede por nós? Como que é essa intercessão dele por nós? 1 João capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós. Ele fala em nosso nome perante Deus. E como é a intercessão de Jesus? Ele sente o que nós sentimos. Ele está envolvido diretamente com as nossas necessidades. Então, a ideia aqui de Jesus como intercessor, ela não é como de um advogado frio, que está defendendo o seu cliente, e quando termina o caso, se o seu cliente foi atendido, né, se ele foi absolvido, ou foi provada a sua inocência, esse advogado pega o seu pagamento e vai embora e acabou, a relação deles termina ali. Ou se o seu cliente perdeu o caso, foi condenado, o advogado pega o seu dinheiro e vai embora e o seu cliente vai para a cadeia, ele nunca vai nem aparecer lá na cadeia para visitar o seu cliente. Você acha que a intercessão de Jesus é assim? A intercessão de Jesus não é assim. Ele está junto o tempo todo, ele se compadece, ele diz. E por isso é que ele intercede por nós. Então, quando nós pensamos em Jesus como nosso intercessor, ele não é um advogado frio. Ele é aquele que tem compaixão. Ele nos representa perante Deus, apresenta para Deus as nossas lutas como se as lutas fossem as dele próprio. Por isso é que quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, Jesus chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição da minha igreja é a minha perseguição. A dor da minha igreja é a minha dor. Essa é uma intercessão, você percebe que ela de fato está envolvida pessoalmente, integralmente. Então alguém que vai fazer uma intercessão por salvação, ela está
consciente disso, é o que Deus está nos dizendo aqui. Ela pede pela pessoa como se ela estivesse pedindo por ela mesma, isso carrega uma carga de compaixão. A Bíblia também nos fala de um outro intercessor para nós, que é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que é a intercessão do Espírito Santo? É com gemidos inexprimíveis. Isso demonstra também o interesse do próprio Espírito Santo, a sua sensibilidade para conosco, né? Então nós temos Jesus como nosso intercessor, nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor, e podemos então compreender o que significa nós nos colocarmos como intercessores pelas pessoas. Então aqui no contexto, né, obviamente de 1 Timóteo capítulo 2 aqui, a oração é pela salvação das pessoas, que elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E interceder por alguém também significa estar disposto, então, a dar de si mesmo por ela. Então não é apenas falar sobre a pessoa para Deus, é dar de si mesmo para que ela seja salva, é sentir a dor por ela. Por isso que o apóstolo Paulo também se apresenta como um exemplo disso, né? Quando ele escreve lá em Romanos capítulo 9, logo no comecinho do capítulo 9 de Romanos, ele vai dizer que ele tinha compaixão pelos seus compatriotas, os seus irmãos judeus. E ele desejava tanto que eles fossem salvos, que ele disse, se possível fosse, eu daria a minha salvação por eles. Eu perderia a minha salvação para que eles pudessem ser salvos, se isso fosse possível. Ele diz, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Veja, o desejo dele de que eles fossem salvos. E é interessante também que quando ele escreve a carta de Filemon, ele intercede por Onésimo. Lembrando rapidamente que o contexto da carta de Filemon, Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, esse escravo foge, vai lá para Roma, chega lá em Roma, ele vai se esconder no meio da multidão lá, de novo, não existe acaso, Deus na sua soberania faz ele encontrar o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo prega para ele e ele se converte, e o Paulo fala, quem é você? Ele fala, eu sou escravo de Onésimo, de Filemon, eu sou Onésimo, escravo de Filemon. Portanto, o que você está fazendo aqui? Você tem que voltar, a sua identidade é essa, você é escravo de Filemon. Escravo de Filemon tem que estar na casa de Filemon. Então, pode voltar. Você não é crente agora? Agora você tem que fazer a vontade de Deus. Então você tem que voltar. Sua identidade é essa. Volte. Mas se eu chegar lá eu posso morrer. Porque Filemon tem direito legal sobre a minha vida. Então você vai morrer. Vai partir para a eternidade salvo agora com Jesus Cristo. Então volte para lá. E aí ele volta. Só que o apóstolo fala, mas eu vou interceder por você. Aí mandou a carta. Ele falou, olha, mata ele não. Você quando ele fugiu, ele era apenas seu escravo. Mas agora que está voltando é seu irmão. Seu irmão em Cristo está voltando agora. Então recebe ele de volta. E olha, se tem algum prejuízo que ele te deu, põe na minha conta. Olha, isso aqui é interceder, irmãos. Se envolver com a pessoa. Pegar como se fosse o problema da pessoa, como se fosse seu. Ele disse, então, se tem algum prejuízo que ele te causou, põe na minha conta. Pode deixar que eu assumo o prejuízo. Isso é interceder. Então, quando você vai para Deus interceder por alguém ser salvo, como que nós vamos? Veja o que Deus quer de nós. Por isso que a gente, comumente, não obedece esse mandamento de Deus aqui. Nós somos desobedientes. Porque a gente não ora pela salvação dos perdidos e ora quando nos afetam diretamente. E às vezes não sabe de fato o que é a vontade de Deus para aquela pessoa, que é a salvação, que é a coisa mais grandiosa que alguém pode ter. Então interceder por alguém, irmãos, é difícil, não é fácil, né, porque de fato é sentir a necessidade da pessoa e Deus quer que o nosso coração de fato esteja preocupado com a necessidade da pessoa. Isso é a guerra pela verdade, é a guerra pela verdade. E ela é vencida na medida que as pessoas vão sendo salvas. E elas vão chegando ao pleno conhecimento da verdade, que é o que ele diz aqui no versículo 4. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos de Deus. Porque a principal vontade de Deus para o homem é que o homem seja salvo. E aí ele usa uma quarta expressão aqui, que é a ação de graças. Ele diz assim,
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Essa palavra, ela tem um tom diferente de todas as outras três, né? A súplica, um dia ela vai acabar, a oração, um dia vai acabar, e a intercessão, um dia vai acabar, mas a gratidão não vai acabar nunca. Nós vamos ser eternamente gratos ao Senhor. Então aqui tem a ver, inclusive, irmãos, com a aceitação da vontade soberana de Deus, dos atos soberanos de Deus. Nós oramos, nós pedimos, mas Deus vai fazer a sua vontade perfeita. Então nós sempre vamos agradecer por saber qual será a resposta de Deus às nossas orações. Então nós vamos ser agradecidos ao que ele diz aqui, não é? Que de fato nós apresentemos ao Senhor as nossas ações de graça. Aqui é o mesmo que dizer, Senhor, nós pedimos ao Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Nós desejamos a salvação das pessoas, nós clamamos por ela, mas agradecemos por tudo o que o Senhor faz. Nós somos gratos ao Senhor, mesmo que a resposta do Senhor não seja aquela que nós queremos, nós somos gratos ao Senhor. E aqui também tem um outro aspecto, irmãos, que eu acho precioso, é que isso que Deus está dizendo aqui sobre a sua vontade, e ao pontuar para nós aqui a gratidão, fala do fato de nos ser permitido, nós estarmos envolvidos com uma coisa tão nobre, que é a salvação de uma pessoa. E aí a gente agradeceu ao Senhor por isso. Pelo simples fato de nós podermos orar pela salvação de uma pessoa, nós devemos ser agradecidos. Porque Deus nos chama a participar de algo que é tão nobre. Então quando nós estamos orando, irmãos, pela salvação de uma pessoa, entendendo tudo o que isso significa, nós estamos fazendo parte de obra eterna, não coisas passageiras. Nós estamos fazendo coisas que o apóstolo Pedro escreveu, que os anjos desejam entender. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, ele diz. Então Deus, ele entregou o evangelho nas mãos da igreja. E isso é um privilégio para a igreja, é uma honra para a igreja fazer parte de uma coisa tão nobre. E por isso nós somos gratos a Deus. A gente está tendo a classe de batismo lá. E vários irmãos nossos estão lá. E talvez você está grato a Deus porque algumas daquelas pessoas que estão lá, você estava orando por isso. Você estava pedindo a Deus por isso. Você estava intercedendo para que a pessoa conhecesse o evangelho, que pudesse entregar a sua vida para Jesus. E agora você está vendo isso acontecer. Não é um motivo de gratidão a Deus? Você saber que está lá alguém que você estava orando por ele. Talvez seu filho esteja lá. Seja lá na classe de batismo. E você estava pedindo ao Senhor que esse dia chegasse. Que você o visse tomando a decisão a despeito de tudo que houve aqui na igreja. Houve a verdade, nós nos esforçamos para deixar clara a verdade, não floreamos, não queremos tocar em emoções apenas, não tocamos musiquinha de fundo e falamos para as pessoas entregar sua vida para Jesus, como se elas fizessem tomadas de tanta emoção, que nem sabem direito o que estão fazendo. A gente sequer faz apelo aqui na igreja. Nós pregamos e deixamos o Espírito de Deus fazer a obra. Nós testemunhamos e deixamos o Espírito de Deus fazer a obra. Você como pai orou pelo seu filho, você como mãe orou, você pediu a Deus e agora você está vendo acontecer. A gratidão é a quem? É ao Senhor. É o Senhor. Então você percebe, a gente está fazendo parte de uma obra eterna. Por isso Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ser uma pessoa entregando a vida para Jesus, o valor que tem isso. E nós somos chamados a orar por isso, porque esta é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor. Somos chamados a orar pela salvação dos perdidos. E Paulo diz que isso, olha o que ele diz no versículo 3 aqui. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não vou nem falar do versículo 2 aqui, mas que fala que a gente orar pelos governantes. A gente fala mal dos governantes, né? Não, esse aí não merece o céu, não. Eu não quero comigo no céu. Não quero. Não, esse não. Mas o que ele está dizendo aqui? Que é orar inclusive por aqueles que se acham investidos de autoridade, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila e respeito. Não vou nem comentar o versículo 2.
Mas veja o que ele diz no versículo 3, ele diz: isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A oração por salvação é uma oração que nós sabemos está absolutamente debaixo da vontade de Deus. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. É a principal vontade de Deus para o homem. É que ele seja salvo. Foi por isso que Deus, ele enviou Jesus ao mundo, né? Então, tendo refletido sobre essa passagem aqui, nós vamos olhar outras passagens, vamos ler outras passagens aqui, para que passagens que se somam a essa, ainda que nós não vamos comentar todas, mas que se somam a essa para mostrar que essa é a vontade de Deus principal, é a primeira de todas, para um homem, é que ele seja salvo. Abra a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versículo 9, capítulo, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O que estava acontecendo aqui é que pessoas estavam zombando da igreja, como sempre aconteceu, né, irmãos? A gente fala que Jesus vai voltar, a gente fala que um dia o Senhor Jesus vai tirar a sua igreja daqui deste mundo, que é a próxima profecia do calendário de Deus, é o arrebatamento da igreja, é o próximo evento, né, do calendário de Deus, a profecia a ser cumprida, é o arrebatamento da igreja, e não há nenhum sinal para isso, porque o arrebatamento tem que ser como um ladrão. Ladrão não dá sinal, se o ladrão desse sinal, ele não conseguiria assaltar. Ele tem que chegar de surpresa, e a Bíblia compara esse próximo evento como um ladrão, que ele vem sem dar sinais. É por isso que a gente não vai ver coisa acontecendo, irmãos. A próxima coisa que nós vamos ver acontecer é a igreja sair daqui. Agora, quanto você acredita nisso? É por isso que as pessoas zombam de nós. Você está maluco? Você não acredita em nada. Tudo tem que ser natural, tudo tem que ser comprovado cientificamente. As pessoas ficam pedindo essas coisas de nós, e crentes às vezes gastam tempo tentando dar isso às pessoas. Irmãos, eu não estou aqui para convencer ninguém cientificamente, ninguém fisicamente. Eu até gosto um pouco dessas coisas, mas eu não estou preocupado com isso. Tudo para mim é um milagre. Como que eu vou provar milagre? Eu estar aqui crendo em Jesus é um milagre. E o próximo evento de Deus é o arrebatamento da igreja. E as pessoas estavam rindo naqueles dias, zombando dos crentes. Cadê? Vocês estão falando que ele vem? Cadê? Aí, nunca vem. Vocês ficam falando que ele vem. Aí tem gente aí morrendo aí nessa esperança aí. Nunca acontece isso. A igreja nos seus primeiros dias já estava sofrendo isso. Estavam zombando da igreja. Aí o apóstolo Pedro fala assim: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão zombando? Primeiro que Deus não é preso ao tempo. No versículo 8 aqui ele vai dizer: um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo. Ele vai fazer quando Ele quiser, é quando for a sua vontade. E vocês nem sabem o que vocês estão dizendo, porque o fato dele estar demorando é porque Ele deseja que todos sejam salvos. Veja o que ele diz no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, irmãos, Deus deseja que todos cheguem a isso. O tempo, desde a vinda de Jesus, desde a primeira vinda de Jesus, até a sua segunda vinda, nada mais é do que a paciência de Deus com os perdidos deste mundo. Deus está dando tempo para que haja arrependimento, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Em Atos capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo diz que Deus ordena a todos em toda parte que se arrependam. Jesus disse para os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que pregar a toda criatura? Porque Deus deseja que toda criatura seja salva, que toda criatura chegue ao arrependimento. Porque Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações,
porque Ele deseja isso. Então Deus, Ele planejou a redenção antes da fundação do mundo. Ele enviou Jesus para salvar os pecadores. Ele enviou Jesus com esse propósito, buscar e salvar o perdido. Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12. E vamos começar a funilar essa vontade de Deus de salvação aqui. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 46, veja o que diz o texto. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe. Então Jesus afirmou aqui, irmãos, que as relações familiares, elas não estão acima das relações espirituais. O que mais nos toca nesse mundo aqui são nossas relações familiares. Mas Jesus está dizendo que acima disso está as relações espirituais. A nossa comunhão com a igreja de Cristo é maior do que as nossas relações familiares. E Jesus estava dizendo que os seus verdadeiros irmãos, irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual era a vontade de Deus para aquelas pessoas que Jesus apontou ali e disse, olha, estes são minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem eram esses? Eram os discípulos, o texto diz. Ele apontou para os discípulos. Esses aqui estão fazendo a vontade do meu Pai. E o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, irmãos? O que os discípulos estavam fazendo ali? Quando Jesus disse, eles estão fazendo a vontade do meu Pai. O que eles estavam fazendo naquele momento ali? Estavam aos pés de Jesus, não é, irmão Passo? Sentados aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Era a vontade de Deus para eles. Por quê? Porque é em Jesus que está a salvação. Não é a salvação que é a vontade de Deus primeira. E é em Jesus que está a salvação. Foi o que Deus disse para aqueles discípulos. Aliás, disse para 3 deles. E certamente eles compartilharam isso com os outros. Veja o capítulo 17 de Mateus. Só virar algumas páginas aí. Veja, capítulo 17 de Mateus. Versículos de 1 a 5. Mateus 17, versículos de 1 a 5. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E como as pessoas são salvas? Como é que elas são salvas? Baseado nessa passagem aqui que eu acabei de ler. Ouvindo quem? Ouvindo quem, irmãos? Jesus. Opa, então salvação é a vontade de Deus e a salvação está em Jesus. A salvação é ouvindo Jesus. Então ele disse, minha vontade é que você ouça meu filho. Ouvir o filho, o que é ouvir o filho? Quer ouvir Jesus quando Deus diz assim, ouçam meu filho, a ele ouvi, é um mandamento de Deus aqui, é um imperativo. E o que significa ouvir Jesus? Ouvir Jesus significa crer nele para a salvação. Por isso que ele disse,
estes estão fazendo a vontade do meu Pai. Eles estão me ouvindo. Esses é que fazem a vontade do meu Pai. Esses é que são meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs. Então é reconhecer Jesus como Salvador. Então ouvir tem o sentido de obedecer Jesus. Por isso que ele disse, a ele ouvi. Por isso que o Senhor Jesus também vai dizer sobre pessoas que não o ouçam, que não ouvem. Ainda que dissessem que o estavam ouvindo. Volte um pouco as páginas da sua Bíblia aí agora para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Veja os versículos de 21 em diante. Até o versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apenas dizer que Jesus é Senhor, e Senhor, e Senhor não é o suficiente para a salvação. Dizer Senhor aqui não se refere, irmãos, a um reconhecimento genuíno do senhorio de Jesus. Essas pessoas estavam dizendo Senhor, Senhor, mas não estavam reconhecendo o senhorio de Jesus sobre suas vidas. Então não era salvação, não era obediência, era apenas palavra solta. Senhor, Senhor. Muita gente vai dizer para ele, Senhor, Senhor, a gente não fez tanta coisa. Nunca fui Senhor da sua vida. Você nunca me ouviu. Você nunca me obedeceu. Então você faz a iniquidade. Então afaste-se de mim. Ele diz que vai dizer para essas pessoas. Então era apenas, daquelas pessoas, era apenas uma afirmação, como diz, da boca para fora, era superficial. Não havia o reconhecimento de Jesus como Senhor para a salvação, que é o que nos diz Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Você é salvo, porque você reconhece Jesus como seu Senhor. Então, a salvação está em Jesus. Então, o que o texto aqui nos diz, irmãos? Profetizar, realizar milagre, expulsar demônio, não identifica uma pessoa salva. Não identifica. Salvo é aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você escute Jesus. Você ouça Jesus. Creia nele como Senhor e Salvador. E aí, em João capítulo 6, pode abrir também, João capítulo 6, veja o que Jesus disse, João capítulo 6, que ele fala da vontade de Deus também, da salvação para o homem. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, versículos de 38 a 40. Diz assim a palavra de Deus, João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, aqui, ó, percebe? Está juntando aqui. É a vontade de Deus que a pessoa seja salva. Como que a pessoa é salva? Quando ela vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para o homem. Que ele seja salvo, e a salvação é na pessoa de Cristo Jesus. É se submetendo ao senhorio de Jesus. É a vontade de Deus. Então Deus, Ele não quer que as pessoas se percam. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Vamos ver uma passagem agora do Antigo Testamento. Abra Ezequiel capítulo 18. Profeta Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18 de Ezequiel. Aqui Deus está dizendo que cada alma pertence a Ele, e que cada alma é salva pelo relacionamento pessoal com Ele, independente de outras pessoas.
Porque Israel estava dizendo que eles estavam sofrendo por culpa dos pais, e Deus diz: eu não admito vocês falarem isso, porque cada um sofre por sua própria responsabilidade, não é responsabilidade dos seus pais, é o que Deus estava dizendo para eles lá naquela ocasião, porque eles estavam se acomodando no fato de que estavam sofrendo por causa das gerações passadas. E é o que sempre o homem faz, né? Eu sofro por causa da sociedade, eu sofro por causa dos meus antepassados, eu sofro porque meu pai e minha mãe me criou desse jeito, eu sofro por causa... A gente quer sempre encontrar um culpado para o meu sofrimento, para o nosso sofrimento, quem não seja a nossa responsabilidade, e Deus corta isso aqui e fala: não é assim. Você se arrepender, você é salvo. E eu desejo que você se arrependa, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém. Veja o que Deus diz no versículo 23, do capítulo 18. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então se arrependam, é o que ele está dizendo, se arrependam, porque essa é a minha vontade para vocês. Veja o que ele diz no versículo 32, o último versículo do capítulo 18. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. Então, fato, irmãos, Deus deseja que todos sejam salvos. Ele não tem prazer na morte de ninguém, ele não quer condenar ninguém. Então, o homem, ele vai ser condenado, irmãos, por responsabilidade dele. Cada um, aquele que é condenado é por responsabilidade dele. Então Deus deseja que o homem seja salvo, enviou Jesus para que o homem seja salvo, e o homem precisa ouvir Jesus, escutar Jesus. Aquele que vir o Filho e nele crer vai ser salvo. Então por que uma pessoa não é salva? Por que ela não é salva? Ela não é salva porque ela rejeita o Salvador. Ela rejeita. Então uma pessoa, ela vai para o inferno, irmãos. Veja, esse é o ponto aqui. A pessoa vai para o inferno não é porque o ladrão vai para o inferno, não é porque ele é ladrão. Sabe, o adúltero vai para o inferno não é porque ele é adúltero. O assassino vai para o inferno não é porque ele é assassino. O mentiroso vai para o inferno não é porque ele é mentiroso. Cada um é condenado por não fazer a vontade de Deus. Aí você vai dizer: pastor, mas não é a vontade de Deus que o mentiroso pare de mentir? Não é a vontade de Deus que o assassino pare de matar, se arrependa de ter matado? Não é a vontade de Deus que o adúltero pare de adulterar? Não é a vontade de Deus que o mentiroso pare de mentir e as pessoas parem com suas obras más? É claro que é, mas é claro isso aí para você. Mas não é isso que condena a pessoa. Ela faz essas coisas como consequência de ter rejeitado Jesus, de ter rejeitado o Salvador. A pessoa vai ser condenada por não fazer a vontade de Deus primeira para a vida dela, que é reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. É por isso que ela é condenada. E por não reconhecer Jesus é que ela faz essas coisas. Rouba, mata, adultera, assassina, mente e tantas outras coisas. Então, é a vontade de Deus que a pessoa creia em Jesus, que ela receba Jesus, que ela acolha Jesus. Veja, agora abra aí em João capítulo 3. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus sobre a condenação do homem. João capítulo 3, veja a partir do versículo 17. Diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus deseja salvar. Ele mandou o Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O homem é julgado, condenado, por não crer no nome unigênito do Filho de Deus, por rejeitar Jesus. Versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A rejeição do homem a Jesus é porque o homem ama o pecado. Ele ama suas obras más. Então ele não quer Jesus, porque Jesus é uma luz que ilumina as suas obras, revela as suas obras e condena as suas obras. Então ele não se achega a Jesus. Ele não se aproxima de Jesus. A rejeição a Jesus é a luz, que é a luz, se dá pelo amor que o homem tem ao pecado. Aí veja o que ele diz no versículo 20, ele diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas suas obras. Então a pessoa é condenada porque ela não se aproxima de Jesus.
E por que ela não se aproxima de Jesus? Porque as suas obras vão aparecer, porque Jesus as ilumina. E elas então serão questionadas. Elas serão questionadas. Então ela prefere ficar longe, para manter escondidas as suas obras. Por isso que as pessoas não vêm para Jesus. É uma razão para elas virem, porque elas amam o pecado. E elas não querem largar o pecado. Elas gostam disso. E se elas vêm, aquilo aparece e é confrontado. É arguido, como ele diz aqui. Então ela não quer, ela quer se manter longe. Por isso que você vê que quando a pessoa começa a amar o pecado, ela foge da igreja, especificamente que é o corpo de Cristo. E aí ele diz no versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então o que ele diz aqui? Quem crê em Jesus, ele se aproxima dele, para que de fato as suas obras apareçam. E que obras são essas? São as obras que são feitas pela graça de Deus. Elas são feitas em Deus, é o que ele diz aqui. Então a pessoa quer estar perto mesmo, para que a glória seja de Deus. Então não é a obra dela, é a obra de Deus. Então ela quer glorificar a Deus. E aí o versículo 36 é cabal. O texto bíblico nos diz, versículo 36 do capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Rejeitar Jesus é se manter sob a ira de Deus. É ser condenado ao inferno, não verá a vida, ele diz aqui. Então, irmãos, isso tudo posto. A salvação é a primeira coisa sobre a vontade de Deus para o homem. Então, sem ser salvo, ninguém vai conhecer a vontade de Deus. Se a primeira de Deus quer ser salvo, ele não tem. Sem ser salvo, ninguém vai saber o que fazer com a sua vida. Se não for salvo. Sabe, eu me lembro de um pastor amigo meu que disse que estava aconselhando um jovem. E o jovem, numa luta, e aí ligava para ele toda semana, não era da cidade, né, de onde ele estava. E o jovem dizia para ele que chegava na sexta-feira e ele não aguentava. Ele saía com os amigos. E aí ia para aquele mundo, beber e tirar todos os freios da sua carne. Mas chegava no sábado de manhã, batia um arrependimento nele, ele ia para a igreja. E aí ele ia para a reunião de jovens no sábado à noite, e no domingo estava com a igreja, e ele falava, essa semana vai ser diferente. E aí chegava na sexta-feira, reincidia. Ele ia de novo com os amigos, no sábado de novo era aquela tristeza, e aí ele ia para a igreja, e ele ficava mal. Às vezes ele ia para a igreja no sábado e saía depois da igreja, de estar com os jovens na igreja, para fazer o que a carne lhe pedia. E aí isso foi numa sequência, o pastor falou para ele, rapaz, vamos fazer o seguinte, não vai mais para a igreja. Vai com seus amigos na sexta, vai no sábado, vai no domingo também. Para com esse negócio de ir para a igreja. Para. Já que você vai para o inferno mesmo, é melhor você ir contente, cara. Vai, cara. Larga desse negócio. Você ficar indo para a igreja, você vai para o inferno mesmo, cara. Vai. Aí o jovem parou para pensar assim, disse que ele ficou preocupado com aquilo, né? Com essa palavra dura, né? E aí ele depois falou para o pastor, pastor, eu não estou saindo mais sexta-feira. Eu só estou indo para a igreja. O que aconteceu? Ele falou assim, eu acho que eu entendi agora o que é Jesus. O que é Jesus como meu Salvador. Então ninguém vai saber, irmãos, o que fazer com a sua vida se ele não tiver Jesus. Que é a primeira coisa, se ele não tem Jesus, o que importa as outras coisas? O que importa? Se a primeira vontade de Deus que é ter Jesus não faz, o que é as outras coisas? Então vai para o inferno. Vai para o inferno e a primeira coisa é a salvação. Então ninguém poderá compreender, irmãos, com quem se casar, ninguém poderá compreender com o que trabalhar, o que fazer com a vida, se não estiver debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus primeiro para ele é o quê? Que ele tenha Jesus. Então nenhuma dessas decisões, irmãos, elas são decisões importantes da vida. Mas nenhuma dessas decisões realmente importa se a pessoa não é salva. É a primeira coisa para a vida dela. Uma pessoa, irmãos, ela não tem o direito de perguntar para Deus a respeito de casamento, de profissão, de qualquer outra coisa, se ela não se colocou em primeiro lugar debaixo de Jesus, como o Senhor da sua vida. Essas coisas, irmãos, são coisas para aqueles que amam Jesus, que amam. Então, se a pessoa não está na primeira vontade de Deus para que ela seja salva,
Como é que ela vai estar nas outras coisas que são menos importantes que essas? A primeira, que é a vontade de Deus, que é a salvação, ela não tem. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer, né? Mas, como está escrito, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Para aqueles que são salvos. Para aqueles que já colocaram na primeira vontade de Deus para a vida de uma pessoa, que é a salvação. Então, somente aqueles que amam a Deus é que de fato vão compreender a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que o homem seja salvo. Então, como ele pode ser salvo? Crendo em Jesus. Deus disse, ouçam meu filho Jesus. Agora aí, irmãos, a gente tem que fazer outra pergunta. Se é para ouvir Jesus, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Qual foi o mandamento que Jesus nos deixou? Tem um mandamento que Jesus nos deixou. É óbvio, tudo aquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento é a vontade de Deus. Jesus viveu tudo aquilo, aplicou tudo aquilo, mas Jesus deixou um mandamento. E se Deus está dizendo que a minha vontade é que você seja salvo, e ser salvo é você ouvir meu filho, o que o meu filho disse, Deus está dizendo, está perguntando. Qual foi o mandamento que Jesus deixou? Nós encontramos muitos mandamentos de Jesus na Bíblia, não é, irmãos? No Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos ali muitos mandamentos de Jesus. Mas estes mandamentos de Jesus ali são, na verdade, interpretações e aplicações da lei do Antigo Testamento. Era Jesus aplicando aquilo que a lei dizia, porque ele veio para cumprir a lei, para, de fato, fazer com que a lei tivesse sentido para nós. Mas Jesus nos deu um mandamento. E o mandamento está aberto aí ainda em João capítulo 13, no Evangelho de João, veja o capítulo 13. Veja o capítulo 13, versículo 34. Ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento de Jesus é o amor aos irmãos. Ser salvo é ter Jesus como Senhor. É escutar Jesus. E o que Jesus disse? Que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, o que implica esse mandamento de Jesus? O mandamento de Jesus implica no relacionamento com a igreja. Isso é amar os irmãos, é amar o Senhor. Irmãos, eu tenho 10 minutos aqui, nós vamos para o Evangelho de João. Já estamos, né? Primeira carta de João. Primeira carta de João, vá lá para a primeira carta de João. Deixa-me pontuar aqui algumas passagens, que eu penso que é João aplicando este mandamento de Jesus. Ele escreveu o mandamento, é o único que escreveu no seu evangelho, e ele também aplica esse mandamento na sua primeira carta. Veja o que João escreve na sua primeira carta. Apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, veja o que ele diz no versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. De quem que ele está falando aqui? De Jesus, que é aquele que Deus quer que nós conheçamos, cheguemos ao conhecimento da verdade, que é Jesus. Aí ele diz no versículo 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo
novo mandamento, aquilo que é a verdade nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há treva nenhuma. Lembra o que Jesus disse lá? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aqui eu estou entendendo como é que eu amo a luz e permaneço na luz. Pergunta, irmãos. Como é que eu amo a luz e permaneço na luz? Aqui João está aplicando o mandamento de Jesus. Como é que eu permaneço? Onde é, irmãos? Onde é? Na igreja, né? Na igreja, é o que ele está dizendo. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão está até agora nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas dissecaram os olhos. Amar os irmãos é estar na igreja. Estar na igreja é amar Jesus. Amar Jesus é fazer a vontade de Deus. Da salvação é a primeira vontade de Deus. Veja aí o capítulo 3. Capítulo 3, João, versículo 10. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não faz o quê, irmãos? Ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E de novo João aplica o mandamento de Jesus. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa também pelos nossos irmãos. Então João aplica isso aqui. Então a certeza de salvação, ela está no fato de nós amarmos os irmãos. Veja, a graça de Deus na igreja, pela igreja nós medimos se nós estamos na vontade de Deus ou não. Pela igreja nós medimos se nós somos salvos ou não. E veja ainda o capítulo 4 de João, veja o versículo 17. 1 João capítulo 4, ele diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seus irmãos. Irmãos, percebe que funilou aqui agora? A vontade de Deus é a salvação. E a salvação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ter Jesus como Senhor, ou seja, Jesus manda, obedece. E Jesus mandou o quê? Que amemos os irmãos. Que nós estejamos, não é, na igreja. Que eu amo o meu irmão, que eu vejo. E se eu não amar o que eu vejo, eu não posso amar quem não vejo. E se eu amo é porque ele me amou primeiro. Amor prerrogativo do salvo. Não tem como amar se ele não me amar primeiro. Se ele não me salvar. Então, o que concluímos disso tudo, irmãos? A vontade de Deus é que cada um seja salvo. E para ser salvo, é preciso escutar Jesus, obedecer Jesus, ter Jesus como Senhor, crer em Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus deu o mandamento para amar os irmãos, isto é o amor à sua igreja. E o amor à igreja é andar com ela. O amor à igreja, irmãos, é amar o irmão que eu vejo. Se não houver amor ao irmão, não há amor a Deus. E aí a gente conclui, irmãos, se alguém não está na igreja de Cristo Jesus, não está debaixo da vontade de Deus. Isso aqui é concreto. Isso aqui é concreto. Aliás, irmãos, a Bíblia para mim, ela é de coisas concretas. É a gente que gosta de abstratismo. Sabe, nós somos influenciados pelos gregos, e os gregos eram tudo abstrato. Sabe, não, eu não estou na igreja, mas eu tenho Deus. Rapaz, para de mentir para si mesmo. Eu estou na vontade de Deus, eu só não estou na igreja. Pare de mentir para si mesmo. Deus é concreto na sua vontade. A minha vontade primeira para você é que você seja salvo.
E você é salvo como? Ouvindo meu filho. E o que meu filho diz para você? Esteja na igreja. A primeira coisa sobre a vontade de Deus é ser salvo. E o salvo está na igreja. Então a primeira coisa para uma pessoa entrar debaixo da vontade de Deus é entrar na igreja dele. A igreja de Cristo Jesus. Sem isso, irmãos, é impossível que alguém esteja fazendo a vontade de Deus. É impossível. A vontade de Deus é salvação. E salvo está na igreja. Então se uma pessoa não está na igreja, irmãos, por que ela está preocupada se é a vontade de Deus para as coisas que ela vai fazer? Se uma pessoa não está na igreja, por que ela está preocupada com quem Deus quer que ela case? Por que está preocupada que profissão vai ter? Por que está preocupada se vai comprar, vai vender? Por que está fazendo perguntas sobre a vontade de Deus? Se a primeira delas é estar na igreja, ou não está? Por que importa isso para ela? Sei como a gente é. Deus é concreto. As coisas são concretas. Né? Por isso que eu gosto de ler o Antigo Testamento, mas por que o Antigo Testamento ele era do jeito que era, irmãos? Tem gente que olha e fala assim, que aquilo ali é a cultura do Oriente. No Oriente era assim, então era a cultura deles. Irmãos, eu até creio que era uma cultura. Mas era uma cultura que não veio de seres humanos. Era uma cultura que foi formada por Deus, é uma cultura divina. O Antigo Testamento é do jeito que é porque Deus deu a lei para eles e a lei formou a cultura deles. Eles receberam os oráculos de Deus, a Bíblia nos diz. É por isso que o judeu era daquele jeito. E ele pensava daquele jeito. E para ele as coisas eram concretas. Por que o judeu dizia assim, rapaz, olha, eu estou sentindo dor nas entranhas. Era o jeito dele dizer assim, eu estou sofrendo. O sofrimento para ele queria medir de alguma forma o sofrimento dele. Então, está doendo meu intestino, está doendo a minha barriga, estou sentindo dor aqui. Era o sofrimento dele. E quando ele queria falar da razão dele, ele falava assim, meu coração está me dizendo isso. Por que ele usava órgãos do corpo? Porque ele é concreta a coisa para mim, é concreta. Eu não quero abstratismo, essas coisas abstratas assim. Eles queriam tudo amarradinho. E era de fato Deus que formou esse pensamento neles. Por isso que eles eram assim. Domingo passado, na mensagem à noite, eu citei o Salmo 56, versículo 8, que diz, Senhor, contastes os meus passos quando sofri perseguição. Recolhestes no teu odre as minhas lágrimas. Não estão todas escritas no teu livro? Sabe o que ele está dizendo? Olha como Deus lidava com o sofrimento dele. Rapaz, eu estou recolhendo as tuas lágrimas. O seu sofrimento está materializado para mim. Eu me importo tanto com você que o seu sofrimento está materializado para mim. Eu estou guardando as suas lágrimas. Estou escrevendo no meu livro o que você está sofrendo. Veja, para o judeu, a mente dele funcionava assim. Ele queria materializar as coisas. A coisa é simples, é concreta e não abstrata. E que é a vontade de Deus? É uma coisa etérea, é uma coisa assim. Eu quero estar debaixo da vontade de Deus, as pessoas dizem. O importante é estar debaixo da vontade. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Está na igreja? Então deixa eu ver, a primeira coisa, você está fora da vontade de Deus. Você não está na igreja. Porque Deus deseja que você seja salvo. Salvo é por Cristo Jesus. E Jesus mandou você estar na igreja. Você não está? Então você já está fora. Então, é importante com quem você vai casar, é importante as decisões que você vai tomar na sua vida. Mas você não está debaixo da primeira e mais importante. Por que você está preocupado com essas coisas? Então vamos parar aqui. A nossa primeira conversa tem que ser isso aqui. Você está na igreja? Quem são os seus irmãos que você tem amado? Quem são os seus irmãos que você tem conhecido e se permitido conhecer por eles? Quem são? Com quem você se reúne regularmente? Onde você vai todo domingo? Onde você vai? O que você faz? Isso aqui, a primeira coisa para a vontade de Deus para a vida de uma pessoa é que ele seja salvo. Salvo é se submeter a Jesus. E Jesus disse, dou o mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E João aplicou, o que é amar? É estar junto com os irmãos. Se não amo o meu irmão que eu vejo, não posso amar a Deus que eu não vejo. Ficou claro isso, irmãos? Está claro isso? Alguma pergunta?
Mas esse é um problema sério que surgiu e se estabeleceu muito depois da pandemia. Mas eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica: irmãos, eu estou escrevendo essa carta aqui, mas tem coisas que eu não consigo colocar na carta, eu quero falar pessoalmente para vocês. Ele falou: tem coisas que eu quero dizer de viva voz, nem vou colocar na carta. Então o online não supre a necessidade, precisa ser presencial. Eu não quero ir para um céu online. Você quer ir para o céu online? Eu quero ir para ver Jesus, quero tocar nele, quero abraçar ele. Então é um engano, irmão. É um engano de pessoas que ficam aí, eu estou na igreja online. É uma pena que as pessoas queiram criar atalhos. E a gente é doido por atalhos, encurtar caminho. E Jesus disse: não adianta você querer encurtar. O caminho que conduz à vida é estreito e difícil de andar por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos andam por ele. Então, tem que ser presença física. É assim que o Senhor quer para nós. Não que o online não possa ser um recurso que abençoe algumas pessoas em algumas situações específicas, eu não anulo isso, não é? Mas Deus quer que a gente toque, esteja perto fisicamente, né? Irmão Passos. Então, é a mesma pergunta da semana passada, né, irmão? Então, assim, de fato, Deus, ele diz: eu desejo que todos sejam salvos. E de fato, Deus diz: se eu agir, ninguém impede. E de fato, Deus diz: alguns serão salvos e outros não. Então a gente conclui o quê? Que tem a vontade decretiva de Deus, que é aquela que ele vai executar. E tem uma vontade dele, que é moral, que ele espera uma resposta do homem. E o homem não dá essa resposta. E então, esse homem não vai ser salvo, porque não se submeteu à vontade dele. Então é a vontade de Deus, que é o que ele quer, mas a pessoa não quer. Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele chorou e disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, reunir-me como a galinha faz com seus pintinhos, recolhendo-os debaixo das suas asas. Mas vós não quiseste. Mas Jesus, não é a vontade dele salvar Jerusalém? Era. Ele veio e se esforçou para isso, né? Se colocou à disposição de Jerusalém, mas Jerusalém não quis. Então tem uma responsabilidade do homem que Deus não anula. A questão é: mas e quem é salvo? Foi salvo porque quis? Não, também. Foi salvo porque Deus quis. É pela graça. A salvação não é pelo querer do homem. Deus disse: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de eu usar a minha misericórdia. E esse é o mistério que eu falei para os irmãos na semana passada, que eu não entendo. Eu não consigo conciliar as duas coisas. Eu só posso entender, e isso aqui é apenas uma ilustração minha, não vai procurar na Bíblia que não tem, pode pegar sua melhor concordância bíblica lá no seu computador, que você não vai achar isso aqui em lugar nenhum. A não ser que você ponha lá, e se você pôr, vai ser acrescentada condenação para você. Mas eu imagino que quando eu chegar no céu, eu vou dizer: Senhor, eu vou te agradecer por toda a eternidade, porque eu sei que estou aqui pela graça. Eu não estou aqui porque eu quis. Eu nunca te procurei. O Senhor é que me procurou e me encontrou. Eu acho que essa vai ser a postura dos salvos. E quem estiver no inferno vai dizer: Senhor, eu sei porque eu estou aqui, porque eu te rejeitei. Eu nunca quis o Senhor. Eu estou aqui por minha responsabilidade. Porque a justiça de Deus vai ficar clara na eternidade, muito clara. E a nossa justiça para ir para o céu é de quem? É nossa ou é de Jesus? É a justiça de quem que se aplicou em nós para nós ir para o céu? É a de Jesus. Então eu vou dizer: Senhor, essa justiça não é minha. Essa justiça é do Senhor. E eu sou grato ao Senhor por isso. Eu que vou te louvar por toda a eternidade, por o Senhor ter me dado tão grande salvação. E quem estiver no inferno, ele vai dizer: Senhor, a justiça é do Senhor. Eu mereci essa justiça. Eu rejeitei. Eu estou aqui. Não tem versículo na Bíblia que fala assim, mas quando o rico está lá na eternidade, em nenhum momento o rico fala: olha, eu estou aqui, foi injusto. Foi injusto eu estar aqui. Não está certo eu estar aqui. Isso é injusto comigo. Abraão fala para ele: você teve a oportunidade e você não ouviu. Você não ouviu. E ele em nenhum momento fala: não, a Bíblia lança a luz sobre isso. Não tem um versículo que fala tão claramente. Mas para mim é assim: salvo é pela graça, condenado é por sua própria responsabilidade.
Basicamente é isso, tá bom? Se eu pudesse, eu até colocaria esse versículo na Bíblia, mas Deus me deu essa autorização, então eu não posso colocar. Entendeu? Esse versículo. Então, diga, Dércio. Uhum. Uhum. Ah, uma pergunta do Dércio aqui, mas é sobre a COP30. Uhum. Não é sobre a COP30, mas é a postura do homem em relação ao planeta que Deus lhe deu para ele viver. Né? Dércio, assim, tudo que o homem põe a mão é corrupto. Tudo, tudo. Não tem uma coisa que o homem põe a mão que não tem interesses por trás. Tem gente... Então as pessoas falam de ecologia, eu acho que ecologia é uma coisa muito mais importante do que essas pessoas estão falando. Eu acho que nós sabermos cuidar daquilo que Deus nos deu é uma boa mordomia. Mas essas pessoas têm interesses espúrios por trás que a gente não sabe, e tem muita mentira, tem muita coisa que não é verdade. Então o homem quer preservar porque ele é idólatra. Ele não quer preservar porque Deus lhe deu. E é mordomia. Ele é idólatra. Há uma idolatria, há ganância, há pessoas que ganham dinheiro com isso. Há informações que são questionáveis. Então eu não vou discorrer sobre isso aqui. O que eu posso dizer é que a Bíblia diz que o que o homem põe a mão é corrupto. Tem corrupção no meio, tem maldade no meio. Agora, nós devemos querer preservar? Sim, porque eu sei quem me deu. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não posso usar isso de uma forma egoísta, eu não posso usar isso de uma forma gananciosa. Isso é o crente que deve saber mais de ecologia do que qualquer outra pessoa no mundo. Entende? E se eu precisar derrubar uma árvore, eu derrubaria uma árvore, porque o Senhor me deu isso aqui para me servir. Se é para me servir, é justo que eu faço, mas o homem não é assim. O homem não derruba a árvore porque ele ama mais a árvore do que o ser humano. Ele ama mais o animal do que o ser humano. Então é uma corrupção, uma hipocrisia enorme que nós olhamos e falamos, tá bom, é assim que pensam, né? Agora, uma coisa eu sei, o homem está lutando aí para preservar, e um dia Deus mesmo vai destruir. Está sendo reservado para o fogo. Está entesourado para o fogo, a Bíblia nos diz em 2 Pedro. Então Deus mesmo vai destruir isso aí quando ele chegar, e vai destruir por fogo. Já destruiu uma vez por água, vai destruir por fogo. E vai criar novos céus e nova terra para nós. Né? Então, a gente quer que de fato seja preservado, mas acho que a gente tem motivos muito mais nobres para que seja preservado do que o homem tem. Não é? Então, quando Deus disse, por exemplo, no Antigo Testamento, que Israel deveria plantar na terra por 6 anos, e no 7º ano deixar a terra descansar, Deus disse, seja sensível à terra que eu estou te dando. Mas ele era ganancioso, o que ele fez? Ele plantou 6 anos, e Deus falou, mas senhor, eles perguntaram assim, o que nós vamos comer no 7º ano? Não, deixa que no 6º eu dou colheita em dobro. Chegou no 6º ano, pessoal, Deus deu colheita em dobro para eles, para deixar a terra descansar no 7º. Ele falou, rapaz, nós plantamos 6, ganhamos 7, então se a gente plantar 7, a gente ganha 8. Ganância. E fizeram isso por 490 anos. Aí Deus falou assim, agora eu vou cobrar tudo. E eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro para que a terra descansasse. Quando eles voltam, é escrito o Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que vão chorando, juntarão seus feixes. Por que eles estavam chorando? Falaram assim, olha a terra, o jeito que ficou. Isso aqui é por causa do nosso pecado. Eles choraram quando eles estavam voltando para a terra, de encontrar a terra naquele estado. E foi por causa do pecado deles, pela ganância. Ganância, idolatria, isso tudo faz mal. Faz mal. Então é isso. Bem, vamos orar, irmãos. Domingo que vem nós vamos dar mais um passo. Veja que agora nós falamos da vontade de Deus, que é a salvação. E aí nós vamos começar a falar da vontade de Deus para o salvo. No domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor,
para o Senhor deixar claro para nós a tua vontade. Nos deixar, Senhor, de forma tão palpável, Senhor, para nós. E recebemos isso como graça, Senhor, do Senhor para a nossa vida. E te agradecemos por isso, Senhor, por podermos compreender, Senhor, pensar e refletir, Senhor, na tua palavra. E que de fato, Senhor, nós queiramos o que o Senhor quer. Que todos estejam debaixo da tua vontade. Ó Pai, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Reconhecemos, Senhor, o quanto somos insensíveis a esta tua vontade, Senhor. Ó Pai, nós não nos importamos, Senhor, com aqueles que estão nesse mundo partindo para a eternidade sem salvação, Senhor. Nos importamos com aqueles que nos afetam. Ó Pai, como somos, Senhor, temos a tendência, Senhor, ao egoísmo, Senhor. Então reconhecemos, ó Pai, que, ó Pai, nós não temos obedecido o teu mandamento, Senhor, a tua vontade, nesse aspecto, Senhor. Somos salvos pela tua graça, estamos aqui querendo fazer a tua vontade, mas não olhamos para os perdidos, Senhor, como o Senhor olha, e nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Seja misericordioso conosco, Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor, na nossa falta de fé, Senhor. E nos ajude, Pai, que possamos, Senhor, encorajar, Senhor, aqueles que nós temos a oportunidade, Senhor, de se colocarem sob a tua vontade, Senhor, que é crendo em Jesus como o Salvador de sua vida e obedecendo ao teu Filho Jesus, ó Pai. Então, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Nas próximas aulas, que o Senhor continue, Senhor, revelando para nós, Senhor, nos lembrando do que é a tua vontade. Nós oramos assim, no nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor. Amém.